Estamos no final dos anos 30. O rádio começava a tomar conta dos lares brasileiros. O novo veículo transmitia as primeiras novelas, os programas de radioteatro, de auditório, a alegria dos humoristas, os cantores do rádio que despontavam. Eis que chega a Copa do Mundo de Futebol de 38 e o Brasil estava presente com seus craques nos gramados da França. Mas como satisfazer a curiosidade dos amantes do futebol diante da precariedade dos recursos técnicos da época? Como trazer do longínquo continente europeu as emoções do grito de gol? O rádio deu a resposta. Quer saber mais? Venha conosco! A história do rádio contada por quem a viveu. Roberto Salvador, 1922-2022. 100 anos de rádio no Brasil. Amigos, estou levantando um brinde, uma taça. Não uma taça como aquela do final da Copa do Mundo, mas ergo esta taça para brindar uma conquista. Atingimos as 4.000 horas de exibição pública. Imagine 4.000 horas de exibição pública dos episódios do canal A História do Rádio. Um feito que não seria possível sem a ajuda de vocês. Aí vai um brinde e o nosso agradecimento. Antes de entrar no tema deste episódio, o pedido de sempre. Se você gostar, like, isso é muito importante para o nosso canal. E como você gostou, manda para os seus amigos. Compartilhar, eu digo sempre, é um ato de amizade. E já que você gosta de conhecer a história do rádio, eu sugiro que você compre o meu livro, A Era do Rádio Teatro. Aqui tem outras histórias, tem fotos. Saiba como adquirir o livro visitando o meu blog. Olha aqui o endereço. E vamos ao nosso tema de hoje. 5 de junho de 1938. O povo brasileiro vive um momento histórico. Tem a chance de ouvir pelo rádio, pela primeira vez, uma partida da Copa do Mundo de Futebol ao vivo. E o locutor esportivo que entra para a história para narrar os gols do Brasil pelo rádio se chama Galiano Neto. Leonardo Galiano Neto, natural de Recife, Pernambuco, era locutor esportivo da Rádio Cruzeiro do Sul. A Rádio Cruzeiro do Sul era uma emissora de porte médio que nasceu no Rio de Janeiro nos anos 30, na onda do surgimento das emissoras de rádio, na medida em que o rádio ia caindo no gosto dos brasileiros. Pois Galiano Neto, que já havia sido pioneiro em 1937, ao transmitir pela Rádio Cruzeiro do Sul a primeira partida internacional da seleção brasileira na Argentina, no Campeonato Sul-Americano de 37, aceitou o desafio de entrar para a história do rádio e fechou o contrato com a Rádio Clube do Brasil. Mas agora ele iria transmitir pela primeira vez, pelo rádio, uma partida de futebol realizada em outro continente, da França para o Brasil, de um continente para outro, via cabo submarino. Hoje em dia parece fácil, mas naquele tempo, com os recursos tecnológicos limitados, foi uma façanha que empolgou o público. O presidente Getúlio Vargas acreditava muito no rádio, já falamos isso aqui. Então, ele deu a maior força. E lá se foi o Galiano Neto e alguns técnicos para a Copa do Mundo na França, a fim de transmitir os jogos da Copa de 38. O Brasil ia jogar contra a Polônia. O presidente Getúlio Vargas, que considerava o rádio um instrumento fundamental no processo de transformação do futebol em símbolo de sucesso de seu governo, decretou feriado nacional e ordenou que fossem instalados alto-falantes nas praças e locais públicos para que os brasileiros pudessem acompanhar a inédita transmissão. Galiano Neto, o speaker esportivo, era assim que se chamavam os locutores do velho rádio, era, portanto, a voz pioneira vinda da França
pelo cabo submarino e pelas ondas curtas. Juntam-se aí duas coisas que os brasileiros já curtiam naqueles anos 30, rádio e futebol. O fato do rádio começar a transmitir partidas de futebol e a incluir em sua programação noticiários sobre clubes e jogadores viria a contribuir para o surgimento de novos ídolos e projetando seus feitos em todo o território nacional. E um desses primeiros mitos do futebol foi, sem dúvida, Leônidas da Silva. Realmente um craque. Artilheiro da Copa de 38, projetou para o mundo o futebol brasileiro. Os franceses, empolgados com seu futebol, o chamavam de Diamante Negro. Embora já houvesse participado da Copa de 34, foi na Copa de 38, sob os olhos de uma Europa maravilhada, que viu seu prestígio aumentar. E o rádio, pela voz de Galiano Neto, estava nos gramados da França, narrando para os brasileiros os gols de Leônidas. Houve, contudo, um gol de Leônidas que entrou para a história das Copas, não pela beleza, mas pelo inusitado. Um gol com o pé descalço. Vamos saber da história contada pelo próprio craque em um depoimento que ele faria em março de 74, 36 anos depois, para um documentário da TV Cultura. Acho que nesse segundo tempo, um campo pesado, com a chuva que caiu, barro, acabou a chuteira ficando na boca de jacaré. Descolou a sola da parte superior. Eu não podia ficar com aquilo. Então tirei e joguei fora a chuteira e comuniquei ao técnico para arranjar uma chuteira. Mas eu tenho um pezinho delicado, 36, então não foi fácil encontrar na Europa um tamanho desse, nem mesmo na minha equipe. Pediram aqueles garotos gandula que apoiam bola fora do campo que prestasse uma botina dele, mas lá o cara 39, 40, até que encontrei uma 38, de 36 para 38, estava até dentro da época, que era o ano de 38, acabei jogando com ela. Mas ia ser cobrada uma falta contra a Polônia e eu fiquei desuniformizado. Chovia, o juiz não se apercebeu, nós não tínhamos meia branca na época se jogavam com meias pretas. Então, com a lama também, o juiz talvez não tenha observado, as chuteiras não eram também clarinhas, eram chuteiras de cor escura. E eu fiquei na jogada, a bola bateu na barreira, voltou para mim e eu aproveitei o lance e fiz o gol. Seria, naturalmente, se o juiz tivesse se apercebido, invalidado o tento. Mas ele acabou consolidando, não se apercebeu, e foi um dos tentos contra a Polônia consignado. Mas o craque Leônidas também seria autor de um outro gol antológico, um gol de bicicleta, assim narrado por Geraldo José de Almeida. Ainda tem colhida, se puxa, entra de bicicleta, gol! De bicicleta! 1-1 no marcador! O bonde de 200 pontos fez um gol de bicicleta! Leônidas empatou a peleja em bicicleta! Após a Copa de 38, estoura a Segunda Guerra Mundial, o que interrompe a disputa da Copa, que só iria voltar em 1950. O Brasil se prepara construindo o Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo. Vivendo sua fase de ouro e captando boas verbas de publicidade, as principais emissoras de rádio desenvolvem técnicas de transmissão de futebol. E o futebol brasileiro também evolui e sobe no gosto popular. Eu diria, sem medo de errar, que a evolução do rádio no Brasil acompanhou a evolução do futebol. Dentro desse contexto, outros narradores esportivos alcançam fama e bons salários. No Rio de Janeiro, entre muitos, se destacam Ari Barroso, além de autor de joias da música popular brasileira, anima programas e irradia futebol aos domingos. Oduvaldo Cosi, um dos pioneiros do rádio nos anos 30,
produz programas e irradia futebol. Outro, Luiz Mendes, que sabe tudo de rádio e de futebol, transmitia pela Rádio Globo. Enquanto que em São Paulo, há o Pedro Luiz, que na Bandeirantes narra jogos de futebol com Edson Leite, sem deixar de citar Geraldo José de Almeida e Fiore Gigliotti, muito populares no rádio paulista. E havia também outras atuando nas capitais dos diversos estados. Nosso rádio era um celeiro de profissionais. Os apaixonados por o futebol, além de curtir a transmissão dos jogos pelo rádio, comparecem em massa aos cinemas para ver os melhores momentos e os gols da partida. Eis que chega o Maracanã, a Era Maracanã. Inaugurado em 24 de junho de 1950, construído especialmente para a Copa, o estádio, que se chamou inicialmente Prefeito Ângelo Mendes de Moraes, é o orgulho dos cariocas. Nosso selecionado era muito bom. Parênteses, naquela época, as rádios e os jornais não falavam em seleção brasileira. O termo era selecionado brasileiro. Mas a torcida brasileira paga um preço muito alto pelo estado de euforia e o selecionado brasileiro, no dia da decisão, perde o título para o Uruguai no fatídico gol de Gigia. Havia uma centena de emissoras de rádio transmitindo o jogo do Maracanã. Mas para ilustrar o gol do Uruguai, separei uma gravação da Rádio Nacional com os narradores Jorge Cury e Antônio Cordeiro. A Nacional usava um tipo de narração. Quando a bola estava no meio-campo do Brasil, Cordeiro narrava. Quando era ataque do Uruguai, era a vez de Cury narrar. Prestem atenção, a emoção de Jorge Cury narrando o ataque dos uruguaios, como que prevendo o gol. Chocado, ele grita gol. Antônio Cordeiro, ao seu lado na cabine, fica tão atônito que, ao invés de comentar o lance, pura e simplesmente lê o comercial da cerveja Brahma, que estava patrocinando o programa. Veio para Bauer, Bauer parou o couro no peito, tentou passar por um contrário, atrasou para Jair. Jair entrou em filtro, se empurrou o couro, defendeu Pereira, voltou para Danilo. Danilo perdeu para Júlio Pérez, que entregou imediatamente na direção inimiga. Viggs devolveu a Júlio Pérez, que está lutando contra Jair. Ainda dentro do campo uruguai, deu para Guidia. Guidia devolveu a Júlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre Guidia, aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai, Guidia. Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai. Alô, Cury, fala. 33 minutos pelo meu Omega. Em garrafa, em barril, peça Brahma Chopp. Sempre o mesmo aroma, o mesmo sabor, a mesma pureza. Brahma Chopp é um produto de qualidade Brahma, a primeira palavra em cerveja. Vida que segue, 4 anos depois, lá estávamos nós, vibrando de novo com o selecionado brasileiro de 54 na Suíça. A cerveja Brahma Chopp seguia anunciando e as emissoras de rádio formavam cadeias para atingir um número maior de ouvintes. As chamadas cadeias de rádio reuniam mais de 100 estações em todo o Brasil. Sem falar nos milhares de serviços de alto-falantes que, espalhados em diversos locais, reuniam centenas de ouvintes à sua volta. O selecionado brasileiro não foi bem na Copa de 54, mas o rádio, correspondendo ao pioneirismo de Galiano Neto, cumpriu o seu dever transmitindo e comentando e promovendo os jogos. Finalmente, o Brasil é campeão mundial em 1958, na Suécia, e o mundo descobre 2 gênios do futebol, Garrincha e Pelé. Terminou a partida, Cury! Campeões do mundo, meus amigos! Deliram do Brasil! Aos 46 minutos de jogo, Pelé terminou!
Curi. Meus amigos, entretanto, um fato curioso. Agora nós observamos o marcador que está 4-2 favorável à equipe brasileira. 4-2 marca o placar no estádio de Souza. Vejamos se o gol de Pelé foi anunciado. Foi confirmado ou não? 400-2. Quando nesse momento os jogadores do Brasil saúdam toda a torcida com esse marcador expressivo e saudando a torcida com a bandeira da Suécia. Gostaríamos de ouvir a palavra de Antônio Cordeiro diretamente do Rio de Janeiro para nos dizer um pouco da emoção. Confirmamos agora, valeu o gol de Pelé. Alô, Curi! O é que está errado, Brasil 500-2. Alô, Curi! Fala, Cordeiro! Um grande abraço para você! Vibração no Brasil por esta conquista extraordinária. E daqui você receba os cumprimentos dos seus amigos da Rádio Nacional para você e para a equipe que tão brilhantemente descreveu essa jornada. Os jogadores se entreabraçam. Viola vai sendo esmagado. Rui Frade dá o seu palpite sobre a... E chega a Copa do Mundo de 62, disputado no Chile, onde o selecionado brasileiro conquista o bicampeonato mundial. A televisão já se firmara, contudo, não havia ainda a transmissão direta de televisão. E assim, mais uma vez, cabe ao rádio trazer a emoção dos jogos em tempo real. Atenção, deixou para Garrincha, correu Garrincha, apontou, a Garrincha escapou viva, gol de cabeça! Gol de Vavá! Tiro de Garrincha, gol de Vavá na cabeçada! A bola explodiu no peito de Springer, subiu e cabeceou Vavá sobre ele. 8 minutos, Vavá de cabeça, põe o Brasil em vantagem. O Vavá estava... Os jogos disputados no Chile eram gravados em videotape. O Luiz Mendes uma vez me contou como a emissora de televisão, no caso a TV Rio, procedia. Mal terminava o jogo em Santiago, um mensageiro disparava em uma moto transportando a fita com a gravação do jogo. Despachava no primeiro voo para o Rio. Horas depois, o avião descia no aeroporto do Galeão e outro mensageiro pegava a preciosa fita e trazia até a sede da TV Rio em Copacabana. Era aí que o jogo ia ao ar. Todo mundo, claro, sabia o resultado, mas era gostoso curtir o jogo e confirmar aquela jogada transmitida pelo narrador e como estava preservada aquela jogada em sua memória. Nas Copas seguintes, a força da imagem proporcionada pela televisão é cada vez maior. Contudo, a magia das transmissões radiofônicas ainda permanece presente entre os ouvintes. Na Copa do México de 1970, as imagens já não chegam em cores. E ainda assim, o rádio não perde seu lugar. Muitos cultivam o hábito de ver o jogo ouvindo rádio. O rádio segue vibrando com o torcedor. E o mesmo Jorge Cury, que narra a tragédia de 50 pela Nacional, está aqui vibrando em 1970 pelo rádio, agora pela Rádio Globo. 41 minutos de luta e vamos ter a palavra daqui a pouco de Sua Excelência o senhor Presidente da República. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla 1, dribla 2, é o epílogo de uma festa verde-amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinhos, atirou, gol! Gol! Outras Copas vieram. Novo ciclo constante e regular. Elas vão e voltam de 4 em 4 anos. O mundo se transforma
e se renova. A tecnologia parece brincar conosco, se divertindo com nossa incredulidade. Contudo, o velho rádio parece não escutar o tempo e segue acompanhando o progresso, se adaptando, se redescobrindo. E por que o rádio não sai de moda? Porque o rádio explora aquilo que o ser humano tem de mais precioso. Eu já disse isso, que é a sua imaginação. E ficamos por aqui neste episódio que falou um pouco da participação do velho rádio na história das Copas do Mundo. Se nossos campeões ergueram com brilho a taça nos campos de futebol, nós aqui erguemos a nossa taça, mas para um brinde. Salve as 4.000 horas de exibição pública dos episódios da história do rádio. Saúde! 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção.